você... Foi desde o primeiro dia que você encarou, assim... Eu lembro que você falou assim... Eu não tenho leucemia, eu estou com leucemia, né? E em algum momento, antes de você encarar dessa... A meu ver, assim, foi a melhor maneira possível de encarar um momento difícil. Em algum momento você chegou a duvidar, a falar... A não ter esperança? Teve alguma virada de chave ou desde o começo você falou, eu vou encarar esse negócio? Eu vou te falar uma coisa, eu nunca tinha sentido déjà vu, que é aquela sensação que você já viveu ou que algo já era pra você viver, sei lá. E naquele momento, eu lembro quando eu tive o diagnóstico, assim, logo no começo, quando eu não sabia ainda nem que tipo que era e tal, que meu pai tava no pronto-socorro comigo, minha mãe, meu marido, e meu pai pegou na minha mão e ele falou assim, filha, eu tô tão triste que você vai ter que passar por isso, mas eu tô sentindo, meu pai tem um feeling muito forte, assim, eu tô sentindo que vai estar tudo certo, mas eu tô muito triste que você vai ter que passar por isso. Ele falou isso pra mim chorando e eu segurando na mão dele. Naquela hora eu senti um déjà vu, assim, muito louco, que eu falo, parecia que ou eu já tinha vivido aquilo, ou que eu já sabia que isso ia acontecer em algum lugar de mim, eu não sei, foi uma sensação muito estranha. Então, eu meio que... Sabe quando você sente que você faz parte da sua história? Eu meio que aceitei isso, entendeu? Eu não cheguei a, em nenhum momento, ficar brava, por exemplo, com Deus, sabe? Falar assim, por que você tá me dando isso? Pelo contrário, sabe como é que eu tentava enxergar? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente... Acho que tudo depende de como a gente enxerga, né? Eu tentava enxergar de uma maneira assim, se eu tô com isso, existe um propósito, existe um porquê. Por que eu tô com isso? Não era assim, por que eu tô com isso? Era, por que eu tô com isso? Eu queria entender. Eu queria, tipo, entender o propósito daquilo. E aí, por isso que logo eu já falei nas redes sociais o que eu tava vivendo. Primeiro porque, assim, eu divido meu dia a dia sempre e, obviamente, num momento como esse, não tinha como não dividir, né? Sim. Mas eu nunca imaginei, primeiro de tudo, a força que isso ia me trazer de volta. Então, assim, a internet ela pode ser muito ruim, mas ela também pode ser muito maravilhosa. E no meu caso, ela foi muito maravilhosa. Ela me ajudou muito. Porque eu nunca me sentia sozinha. Eu tinha, tipo, uma legião de pessoas torcendo e rezando por mim de uma maneira tão linda. Mas, ao mesmo tempo, eu enxerguei ali um propósito, sabe? Eu falei, se tá vindo em mim e eu tenho, sei lá, milhões de seguidores e uma voz forte... De alguma forma, existe um propósito por trás disso. Talvez seja para dar força para outras pessoas, talvez seja para, sei lá, mostrar para alguém que está precisando ouvir, né? Então, eu meio que enxerguei isso como um propósito e isso me deu muita força. Então, eu não questionei justamente por isso. Assim, eu questionava o porquê, eu não questionava... no sentido bravo, sabe? Sim. Que eu acho que tem aquela... E eu acho que tudo bem. Acho que vai ter gente que vai receber uma notícia dessas e vai questionar brava, vai questionar, às vezes, a fé, enfim. Eu não questionei a fé. Eu pensava assim, Deus, por que eu tô tendo isso? Me explica. O que eu tenho de que alguma aprender? forma, o que eu tenho que aprender? O que eu preciso passar? Entendeu? E aí, eu acho que assim me deu muita força. Eu acho que a fé, nesse momento, é uma coisa que nos traz muita força. E nos faz não nos sentirmos sozinhas, entendeu? Então, eu me senti acolhida por Deus. Eu tive muitas e muitas provas de Deus durante todo o meu processo. Muitas mesmo. São pequenas e grandes coisas que aconteceram ao longo do caminho. Até os perrengues que eu tive. Tipo, eu tive uma infecção... Não era uma infecção, era um negócio lá que eu tive, no primeiro tratamento, eu zerei, né, a doença, e aí eu tive uma febre alta que não passava. Então, assim, eu já estava pronta para ir para casa, né, eles já iam me dar alta, meus leucócitos, minhas células de defesa já tinham subido de novo, pós-quimioterapias e tal, já estava no, sei lá, 20 e poucos dias de tratamento, e eu comecei a ter uma febre muito alta, muito que não era forte, esperada. que não era esperada. E aí os médicos começaram a me revirar do avesso, porque eles falaram, tô com medo de você estar com alguma infecção, se pega infecção nesse momento é muito grave, porque o meu corpo estava muito debilitado e tal. Então eles começaram a me revirar e nada, e não achavam. Até que eles descobriram que eu estava com um negócio, eu nem sei falar o nome, é um negócio, síndrome hemafagocítica, sei lá o quê, que é um negócio que meio que meu corpo começou a atacar ele mesmo, uma reação, inflamatória, que daí me deu essa febre muito alta. Por que eu tô falando tudo isso? Na hora, aquela febre foi horrível, porque eu já estava pronta para ir para casa e eu tive que ficar no hospital mais 10 dias,
com uma baita febre, me sentindo péssima, e nada abaixava essa febre, e tensa, tipo, fui parar na UTI 2 vezes, uma coisa horrível. Mas de uma coisa muito ruim, veio uma coisa boa, porque daí o que aconteceu? Nessa altura do campeonato, ele já tinha me falado que eu precisava do transplante. E eles já foram com urgência procurar nos bancos, né, de doadores de medula que tem aqui no Brasil e no mundo. Eles jogam no Banco Internacional. É universal? É universal, é tipo global. Eles jogam no Brasil e jogam ao mesmo tempo internacional, porque não é fácil de achar. E, inclusive, esse sistema é todo pelo SUS e é bem feito, é muito legal, assim, essa parte de procurar os doadores de medula. O doador de medula é diferente do doador de órgão sólido, porque não tem uma fila. Não existe fila, existe compatibilidade. Então, eu sei que o órgão sólido tem fila, tem, acho que, prioridade dependendo da idade, da situação da pessoa e tal, e não. No caso Isso é legal falar, porque as pessoas falam, mas é porque foi a rápido, Fabi... ela furou fila. Gente, primeiro, não tem fila. Eu vou como um número para lá e o doador é como um número para mim, tá? Então, o que eu tive, sim, eu tive muita bênção de Deus e eu tive muita sorte de encontrar um doador 100% compatível comigo. Mas essa febre que eu tive, quando eu fui para casa, eles falaram para mim que eu ia fazer um ciclo inteiro, que foi esse de 40 dias, ia para casa, ia ficar uma semana, 10 dias em casa, dar aquela respirada, pum, voltar para o hospital para fazer mais uma quimioterapia forte dessas, que eles chamam de consolidação. O primeiro tratamento eles chamam de remissão. O segundo de consolidação, para, tipo assim, continuar até achar o doador, que daí seria a terceira etapa, que seria o transplante de medula. Uhum. E se não acha, continua fazendo as químios para a doença não voltar. Então, eu estava tensa com isso do tipo, precisa achar o doador e tal. E o que aconteceu? Eu fui para casa achando que eu ia ficar uma semana, 10 dias. Naquela semana, você não tá entendendo, eu programei tudo, assim, tudo dentro de casa. Eu não podia sair de casa, eu estava em isolamento, minhas filhas não foram para a escola. Todo mundo que trabalhava em casa, assim, de máscara, todo mundo tomando os maiores cuidados. Não podia ver minha mãe e meu pai, não podia ver ninguém. E aí eu fiz acampamento na sala com as crianças. Elas fizeram 5 anos enquanto eu estava no hospital. E foi um dia muito difícil para mim, porque eu não pude estar lá com elas comemorando e tal. Eu tinha uma viagem para Disney marcada para a gente comemorar na Disney, o aniversário delas. E tudo foi cancelado, até elas entenderem que a gente não ia mais para Disney, sabe? Enfim. E aí eu fiz uma comemoração em casa que foi a melhor comemoração. Elas falavam para mim, hoje é o melhor dia do mundo. Hoje é o melhor dia da minha vida, elas falavam. Você tem noção? Tava eu, elas e meu marido na sala, acampando. E, assim, foi maravilhoso. Então, eu fazia tudo naquela semana, porque eu falei, eu vou voltar, daqui uma semana eu vou voltar. Então, eu fui, sei lá, num domingo para casa, numa segunda. Isso depois da febre? Depois da febre. Melhorei da febre, eles descobriram o que era, eles trataram. Detalhe. O que era isso, então? Essa febre era uma inflamação que meu corpo teve e uma reação muito forte às químios. E ela só cura também, essa síndrome que eu tive, só cura com transplante também. Então, ele falou assim, a sua cura para essas duas coisas é a mesma, que é o transplante. Aí eu falei, nossa, mas e aí? Aí, ele não tinha me explicado na hora, mas ele falou assim, depois, ele me explicou que era uma coisa que poderia ter dado muito ruim. Então, assim, eu ter tido a febre e tal, graças a Deus, foi horrível, mas graças a Deus não virou grave como poderia ter sido. Então, ele falou, isso poderia ter sido muito mais grave, graças a Deus. Seu corpo avisou. Eles descobriram, a gente tratou, né? Eu tomei lá uns negócios que eles dão, umas infusões de imunidade, enfim, uns negócios. Não sei explicar direito, quem for médico e tá vendo vai saber, sei lá. E aí eu fui para casa com a intenção de voltar na próxima segunda-feira. Então, pensa, eu tinha uma semaninha em casa, e assim, comendo a comida de casa, e enfim, eu bati no microfone, desculpa. O que você mais valorizou nessa saída do hospital? Putz, tudo. Sabe o que é tudo? Primeiro de tudo, eu saí do hospital, eu senti um vento na cara. Tipo, você tá dentro de um quarto de hospital que você não pode sair de lá com janela fechada, você não tem noção o que é sentir um vento na cara. Nossa. E a gente não dá valor para isso, entendeu? Eu saí do hospital, eu fazia assim, ó, sabe? Sentindo o vento na cara, respirando fundo. Eu chorava, eu tremia, eu não sabia o que fazer. Quando eu cheguei em casa, a gente não contou para as minhas filhas que eu ia sair. Por quê? Porque a gente ficou com medo de dar algum chabu, não conseguir sair, enfim. Sim. Então, quando eu cheguei em casa, eu cheguei de surpresa para elas. Elas gritavam, mamãe! Pularam em mim. E, assim, aquele abraço foi o melhor abraço da minha vida. E tudo dali em diante, tudo que acontecia, tipo, eu não podia ter minhas cachorras. Minhas cachorras eu tive que ficar um tempão sem ver, por causa de bactéria, etc. Então, Nossa, até gente. isso. Mas, assim,
tá na minha casa, tá no meu lar, sentir o cheirinho de casa, tá na minha cama, tá no meu chuveiro. Eu tava, obviamente, com catéter pendurado, tudo, mas assim, enfim. E quando chegou domingo, quando chegou sábado, eu ia pro hospital, teoricamente, na segunda internar. Meu médico ligou e falou assim: você pode vir na segunda fazer uma consulta? Eu falei: como assim uma consulta? Eu não vou internar? Aí ele falou: a princípio, não. Aí eu falei: ganhei um dia. Sabe? Cada coisinha eu ia comemorando, sabe? Ganhei um dia. Daí eu fui pra consulta e ele me explicou: olha, sabe aquela febre que você teve? Eu tô com medo de te colocar na quimioterapia pesada de novo e você ter ela de novo. E talvez o resultado não ser igual foi, de a gente conseguir te sarar. Então, eu quero esperar. A gente vai fazendo exame e eu vou esperar a gente tentar um doador e vamos fazendo exame, vendo se seu corpo tá ok, tá zerado ainda e tal. Ele preferiu esperar. Então, lembra que a febre era ruim, mas no fim ela foi boa porque eu fiquei em casa e fazendo exame, e graças a Deus a doença não voltou. E nesse meio tempo, eles encontraram o meu doador. E aí que eu falo que as coisas, quando tem que ser, elas fluem, né? Parece que Deus ele arma as coisas do jeito que elas têm que ser. Então, parece não, eu tenho certeza. Mas assim, eles ligaram para o meu doador, que era um menino de 25 anos, dos Estados Unidos. Eu não sei mais nada, eu só sei isso. E você não pode saber? Não, por enquanto não. Até eu fazer 1 ano e meio do transplante, que é tipo setembro desse ano, outubro, eu posso dar entrada para falar que eu quero conhecer meu doador. Se ele quiser me conhecer, eles passam um contato para a gente se conhecer. Antes disso, não. Você vai querer? Muito, né? Eu preciso agradecer esse ser humano. Juro, eles ligaram para ele e falaram assim: tem uma mulher de 37 anos que precisa urgente da medula e você é 100% compatível com ela. Você pode doar ainda esse mês? E aí ele falou, isso já era março, né? Aí ele falou: posso. Eu só não posso tal e tal dia. Ele deu 2 restrições de data e ele falou que podia. Tipo um anjo, né? Porque assim, pensa na sua vida hoje. Se alguém falasse pra você tá cadastrada, doação de medula. Óbvio que você vai falar: eu quero, mas assim, você tem 1001 compromissos, você tem filhos, você tem coisa, entendeu? Ele só virou e falou assim: posso. E no mesmo mês ele me doou a medula. No final desse mês, de março, ele me doou a medula. Então, quando eles me ligaram e falaram: a gente encontrou um doador 100% compatível, pensa na minha alegria. Eu só... Como faz pra cadastrar pra ser doador de medula? Então, você tem que ir para um hemocentro mais próximo de você. Isso é super importante falar, que eles têm uma restrição de idade para doação de medula, para cadastramento de doação de medula. Então, tem que ter de 18 a 35 anos, ser saudável. E aí, vai no hemocentro mais próximo de você e você basicamente dá uma amostra do seu sangue. É isso. Cadastrou. Depois disso, podem te ligar ou podem nunca te ligar. Então, as pessoas, às vezes, têm a sensação de: eu vou doar a medula, eu já vou lá e dou a medula. Não é assim. Você vai lá e se cadastra, porque daí você fica no banco e se alguém for compatível com você, vão te ligar. E também, eu já queria começar perguntando, porque hoje você vive a remissão. Sim, é isso, graças né? a Deus. A remissão de uma leucemia. Você já se considera curada, que eu sei que você já fala, né? Maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouco de como foi descobrir essa sua força. Não sei se você imaginava ter essa força que você teve, porque acho que foi o maior exemplo de tudo durante todo esse período muito difícil, que eu imagino que deve ter sido. E você tirou uma força, um brilho, uma coragem, assim, que eu não consigo nem explicar. E eu queria que você falasse de como foi encontrar essa força, essa potência num momento tão difícil. Assim, eu acho que a vida nos traz desafios e aí, quando eles vêm, a gente consegue enxergar o que a gente é capaz, sabe? Do que a gente é capaz. Então, realmente, foi uma coisa que não dá para explicar. Eu falo que eu fui sequestrada da minha vida, Sim. Do nada. E assim, eu estava num momento muito feliz. Meu terceiro filho tinha acabado de nascer, como você falou, ele tinha 5 meses, ele era um toquinho de gente, eu amamentava. Então, eu estava naquele momento que eu não conseguia nem muito sair de casa, sabe? Assim, eu estava super no meu ninho, com a minha família, eu estava muito feliz e realizada, com sonhos, assim, que tinham sido realizados. E eu estava ótima, entendeu? Então, foi do nada. Não, e acho que 5 meses é aquela fase que a vida começa a voltar de novo, não é? Tipo, você
Ainda nem tinha Passou aquele- voltado, sabe? Ainda nem tinha voltado. Sim. Eu ainda tava naquele momento de, ai, não vou sair muito, que eu não quero pegar nada pra não passar pro meu neném, Tá. sabe? Assim, eu tava ainda naquele momento, sabe? Eu tava amamentando muito, exclusivo, um momento muito meu e dele, e com as meninas também. Então, eu realmente, eu tava super bem, assim. Eu tava fazendo ginástica, uma coisa muito doida, assim. Um mês antes, um mês e meio antes, eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou começar a fazer ginástica todos os dias, que eu sei que é importante para nossa saúde. Eu comecei a querer me cuidar de novo, né? Porque naquele momento do puerpério, a gente meio que se esquece. Super. E aí, e quando chegou, assim, um mês e meio antes do diagnóstico, eu comecei a querer me cuidar mais. Eu falei pro meu médico, assim, a gente pode fazer um check-up geral, assim, uns exames, para ter certeza que eu tô bem, que tá tudo Foi bem? você que pediu? Não, eu pedi e tava tudo bem. Meus exames deram ótimos, perfeitos. Isso foi em dezembro. Então, eu fiz o check-up, exame de sangue, aqueles ultrassom, aquelas coisas que a gente faz para ver se tá tudo bem. De mama, tireoide, essas coisas. Isso, tava tudo ótimo, tudo ótimo. Meu hemograma era perfeito, normal. Isso foi em dezembro. E aí eu fui pra praia, que era Réveillon, e aí eu fui pra praia com a minha família. Foi momentos maravilhosos, assim, que nem eu falei, eu tava fazendo ginástica no sol, na areia, sabe? Super saudável, bem, feliz. E aí foi quando eu voltei de férias, que, assim, sei lá, eu voltei numa quinta-feira, numa sexta eu comecei a sentir um pouquinho de dor nas costas. Aí veio o final de semana eu com um pouco de dor nas costas, dor de cabeça, me deu um pouco de enjoo. Aí eu falei, nossa, e aí eu até fiz uma massagem pra ver se, né, melhorava. Você não melhorou. você não achava que era um peso que você pegou? Eu até achava, mas não parecia muito muscular. Era uma dor nas costas diferente. Porque, assim, meus amigos ficaram em pânico. Eles falaram, meu Deus, eu tô com dor nas costas e agora? Eu falo, não, calma. Não era uma dor nas costas que nem a gente tá acostumado a sentir. Era uma dor que pulsava, assim. Mas começou mais fraca. Então, por enquanto, eu ainda achava que podia ser muscular. E aí, Que parte das costas, assim? lombar. Na lombar. Na lombar, que é uma coisa que não costuma doer pra mim. Eu tenho bastante dor na cervical, sabe? Aquele peso de carregar neném e tal. Mas, assim, eu falava, gente, será que eu tenho mau jeito? Fiz uma massagem e não melhorou. E aí eu comecei a achar, nossa, acho que eu tô com enxaqueca. E aí, sabe quando você tá... Eu sou uma pessoa que às vezes tem enxaqueca, então eu falei, acho que eu tô enjoada, com dor de cabeça por causa da enxaqueca. Bom, não desconfiei de nada, obviamente. Nunca nem passou pela minha cabeça. E a gente não dá muita importância, né, gente? Assim, eu vou falar, eu sempre fui uma pessoa noiada. Então, assim, Ah, tá. eu sou aquela que começa a sentir uma coisinha, eu sempre prefiro pecar pelo excesso. E eu, inclusive, acho que isso é uma lição, né? Que eu escuto o meu corpo. E isso é muito importante. Muito. Então, eu comecei a sentir isso, eu já fiquei com esse alerta Alerta. ligado, sabe? Isso em janeiro. Isso em janeiro. Daí era lá pelo dia 19, 20 de janeiro. Quando foi dia 22, que era uma segunda-feira, eu comecei a trabalhar de novo, pós-férias. Eu tinha diária de gravação. E aí eu comecei a gravar. E aí eu tinha que parar de gravar, assim. E eu ficava assim, ai, meu Deus, eu tô com muita dor, calma. Tô com muita dor. E aí o videomaker que tava comigo é muito meu amigo. Ele falava assim, amiga, isso não tá normal. Eu falava, não, eu sei, alguma coisa tá estranha, mas vambora. E eu gravando lá um monte de coisa que eu tinha que gravar, e aí eu parava no meio e mais dor, mais dor. Só que aí começou a doer muito, assim, uma dor que fazia assim nas minhas costas, tipo, latejava minhas costas. Aí eu falei, não, gente, isso não tá normal. Quando foi chegando no final do dia, eu comecei a me sentir febril. Sabe quando você sente que você tá ficando com febre? O corpo começa a dar aquela dorzinha. Aí eu virei pra menina que trabalhava comigo e falei assim, será que eu tô com alguma coisa grave? Ainda falei. Ela falou, imagina, mas não. Aí, mas eu comecei a me sentir meio mal mesmo, assim. Mas, assim, eu não tava naquele nível de mal que você fala assim, tô com alguma coisa grave. É que eu sou uma pessoa... Que se preocupa com isso. Isso, eu não sei se você tem isso. Depois que eu me tornei mãe, isso intensificou em mim. Eu tenho um pouco de pensamentos catastróficos, assim. Tenho. Então, vem aquele pensamento de uma coisa horrorosa na sua cabeça e você fala, não, obviamente não, né? Só que, assim, em nenhum momento passou câncer na minha cabeça. Isso não. Mas você sentia que era uma coisa séria? Lá no fundo, você falava assim, gente, eu vou então, olhar é porque... uma intuição, assim... Daí eu mandei uma mensagem pro meu marido, eu tava voltando, era uma gravação externa, eu tava voltando pra casa, eu mandei uma mensagem pra ele assim... Lindo, eu tô me sentindo muito mal. Eu tô me sentindo mal. Não falei muito mal, porque na hora eu não tava muito mal. Eu tava com bastante dor nas costas, isso sim. Mas eu sou bem forte pra dor, então eu sou meio resistente, sabe? Eu falo, eu tô com dor, mas se você me perguntar de 0 a 10, eu nunca vou falar 10, sabe? Sim, assim, eu sempre acho sim. que dá pra piorar. E aí eu falei pra ele, eu tô me sentindo mal, tô achando estranho, então eu vou dar mamar pro Luigi, você vem pra casa e a gente vai pro hospital, tá? Vamos pro pronto-socorro. Ele falou, tá bom.
E aí, o que eu tava achando que podia ser? Infecção urinária, sei lá, porque, sabe, que dá aquela dor nas costas. Eu falei, será do que... rim, né, também. Então, eu pensei nisso. Eu pensei, uma infecção urinária que subiu pro rim, deu algum problema, sei lá. Eu lembro que a Flávia Pavanelli teve isso, e aí ficou isso na minha cabeça. E aí, eu achei que era isso. E aí, quando eu dei mamar pro Luigi, juro, torta de dor. Aí começou a intensificar mais a dor. Parecia, tipo, contração de neném que vai piorando. Tipo assim, começou a intensificar a dor. Eu falei, gente, não tá normal. E aí eu torta, dando mamar pro Luigi. E aí o Bruno chegou em casa e a gente foi pro hospital. Só que as meninas estavam jantando nessa hora. E eu falei assim, meninas, a mamãe tá com dor nas costas, eu vou no médico rapidinho. E amanhã a gente toma café juntas. Daí elas, tá bom, mamãe. E aí disso eu não voltei pra casa por 40 dias. Nossa Senhora. Então você pode imaginar, assim, obviamente, bom, eu me arrepio inteira só de lembrar, porque é uma coisa, assim, surreal. Porque eu fui pro pronto-socorro, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles fizeram foi chamar o ortopedista. Eu falei pra eles, eu não acho que é ortopédico, desculpa, mas assim, eu não tô sentindo que é ortopédico. Eles falaram, deixa ele te avaliar, e a gente veio. O ortopedista veio e ele me examinou e ele falou, não é ortopédico. Aí eles já fizeram um exame de sangue e tal. E nisso, eu acho que é infecção urinária, né? Acabei de ter meu filho, sei lá, se tem alguma coisa a ver, pode ser, sei lá. Olha eu tentando ser médica, né? Naquela hora, você tá no desespero, você quer descobrir o que você tem, né? E aí, trocou o plantão, trocou a plantonista e veio um jovem, assim, um médico jovem. E aí, eu lembro da cara dele, assim, quando ele veio falar do meu hemograma. E aí, ele falou assim, seu hemograma tá estranho. Aí eu falei, como assim? E assim, detalhe, eu tava maquiada, porque eu tinha gravado. Então, assim, clínica, meu hemograma tava muito, como se fosse assim, uma infecção muito grave, e eu tava clinicamente olhando bem, entendeu? Uhum. Eu tava, obviamente, com essa dor, eu tava com febre, mas uma febre baixa, de 37,8. Não é uma febre que você fala, nossa... Assustadora, né? É uma febre que você toma, sei lá, um remedinho lá e baixa e acabou. Nossa, eu faria isso, gente. Então, todos meus amigos falaram isso, mas eu, acho que por eu ser mais, assim, cuidadosa, eu sempre prefiro pecar pelo excesso. Eu acho que a medicina, ela é preventiva. A minha mãe sempre me ensinou isso. Então, é melhor você ir e ter certeza do que você tem, sabe? E aí, enfim, o médico, ele veio muito cauteloso falar pra mim assim, ó, eu vou repetir esse hemograma. Ah, porque no primeiro exame já dava pra saber o que era. Então, porque o hemograma, ele é o exame de sangue que detecta os leucócitos, linfócitos, neutrófilos. É que agora eu praticamente sei ler hemograma. Sim. Mas são as nossas células de defesa, toda a parte do nosso sangue. E os meus leucócitos, que são as células de defesa, estavam extremamente altos. Ou seja, tem alguma coisa muito séria acontecendo. E meus exames de check-up de um mês antes que eu contei pra você que eu fiz, estavam com os leucócitos normaizinhos. Então, assim, do nada, de um mês para o outro, o negócio explodiu. E aí o PCR, que é um indicativo de inflamação, infecção, aliás, no corpo, estava normal. Então, assim, para os leucócitos estarem tão altos, as minhas plaquetas já estavam começando a cair, mas graças a Deus eu peguei elas ainda altas, porque se você pega a plaqueta muito baixa, você já fica muito mais debilitado. Minhas plaquetas já não estavam normais, mas estavam bem. Ok, sabe? Então, ele falou, deixa eu repetir esse hemograma, mas é difícil errar. Eu falei, mas o que você está achando? Daí ele falou assim, eu preciso descartar algumas doenças do sangue. Aí eu falei, que doenças? Aí ele falou, leucemia. Porque ele não pode mentir, né? Ele é médico. Eu falei, quê? Não, como assim? Aí, só que assim, coincidentemente, não coincidência ou não, eu acho que não é coincidência. Acho que é Deus, eu tinha entrevistado a Duda Riedel, sabe quem é? Que é uma influenciadora que teve leucemia mieloide aguda, que é o tipo de leucemia que eu tive. E eu não sabia nada sobre leucemia, só que como eu entrevistei ela no meu podcast, ela acabou me contando bastante coisa, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, quando ele falou leucemia, bom, a primeira coisa que eu fiz foi chorar, obviamente, ficar desesperada. Eu falei, como assim? Aí ele falou, não, calma, vamos... a gente vai ter que colocar seu sangue numa lâmina, eles precisam ver se as células estão esquisitas. Ele meio que explicando para leigo, né? Que eu não entendia nada. Aí ele falou, se as células estiverem estranhas, aí pode ser que seja mesmo, e aí a gente vai ter que investigar mais a fundo e tal, e a gente vai precisar de um hematologista. Bom, quando ele falou isso, eu e meu marido, tava eu e o Bruno lá, a gente ficou assim, ó,
Tipo, eu lembro, assim, só de falar eu já fico naquela posição. Eu fiquei, assim, querendo me defender daquilo, sabe? Eu falava, não é possível. Porque tem um momento de negação, né? Eu Não, acho. assim, era um momento que eu falava, eu tô com infecção urinária. Eu não tô com isso, eu tô com infecção urinária. Tipo, não é possível. Aí ele falava, calma, eu vou lá investigar e tal. E ele saiu da sala. Nisso eu mandei áudio, obviamente, pra minha mãe e pro meu pai. Primeiro eu tinha falado pra minha mãe, tô no hospital, mas não é nada, e eu te aviso quando eu sair. Depois eu mandei, mãe, o cara tá falando leucemia. Daí minha mãe começou a xingar o médico, coitado, no áudio pra mim. Ela falava assim, imagina, ele tá louco, da onde ele tirou isso? E tal. E daí meu pai também, eu mandei áudio pra ele, falei, pai, tô falando isso. E aí os dois vieram correndo, né, pro hospital. Parecia que eles estavam na porta do hospital, porque do nada eles surgiram lá. Mas antes deles surgirem, foi assim, o médico saiu da sala e aí o médico estava demorando, que ele falou, vou botar seu sangue numa lâmina para examinar. E isso tudo no pronto-socorro. Isso tudo no pronto-socorro. E aí ele não voltava. Eu estava lá num cubículo, ele não voltava, e daí o Bruno falou, deixa eu ir lá para ver, porque a gente estava muito apreensivo, né? E ele foi. E aí ele também não voltava. Aí eu falei, meu, o que tá acontecendo, né? Quando o Bruno voltou e eu vi o olho dele, ele tava com o olho assim todo vermelho, de quem tinha acabado de chorar muito. Daí eu já saquei, né? Eu olhei pra ele, daí ele falou: "O sangue tá esquisito". Que foi exatamente a frase que o médico tinha falado pra mim, que se o sangue tivesse esquisito, a célula, né, enfim, daí eles teriam que investigar melhor. E daí quando ele falou isso, meu mundo desabou, né? Aí eu nem lembro assim direito nessa hora, porque quando a pessoa fala essa coisa tão forte que você percebe que não tem mais saída, parece que você entra num buraco, assim, que você entra lá e você tá sozinha lá e você não sabe o que fazer. Tipo, é meio que essa sensação que eu tive. Eu não sei nem descrever a sensação que eu tive naquele momento. Eu só falava assim, gente, eu preciso dar leite pro meu filho. Eu amamento, eu preciso dar leite pro meu filho. Eu só falava isso e eles falavam, calma, a gente precisa chamar um hematologista. Aí nisso meu pai chegou, minha mãe chegou. E aí, minha mãe estava assim, completamente em negação. Ela falava, não vai ser, não vai ser, não vai ser. E aí, meu pai já estava mais realista, assim, ele pegava na minha mão e ele ficava ouvindo os médicos. E aí, nisso, eles falaram, você precisa ligar para algum hematologista. E aí, por sorte, enfim, minha família conhecia um hematologista muito maravilhoso, que é o Dr. Nelson, que, coincidentemente, foi quem fez o transplante da Duda. Olha isso. Nossa! E aí, a gente ligou para esse médico, ele indicou uma pessoa da equipe dele para ir lá nos explicar estava acontecendo, e aí foi quando eu perguntei para ela assim, pode não ser, né? Porque ela falou assim, a gente acredita, porque quando esse médico mais jovem falou para mim, ele foi muito fofo também, ele virou para mim nesse momento que a gente realizou que era alguma coisa, uma doença do sangue, a gente só não sabia qual tipo. Ele sentou assim do meu lado e ele falou para mim assim, ele foi muito sensível, sabe? Foi muito importante, porque ele falou, calma, fica calma, a gente vai descobrir o que você tem e você vai tratar. Então, ele me passou uma certa calma naquele momento. Porque foi a primeira pessoa, né, que veio... sim. Exatamente. E aí, quando veio a doutora Ju, que é da equipe do meu médico, que me trata até hoje, inclusive, ela chegou lá e aí isso já era 1h, né? Eu tava lá várias horas naquela situação de angústia, sem saber e tal. E eu falei para ela, doutora, tem chance de não ser? Né? Porque eu ainda estava me agarrando aquela coisa pequena, né? Uhum. Que a gente sempre tem que se agarrar, qualquer esperança que a gente tem, enfim. E ela falou 99% de chance que é. A gente só não sabe qual é o tipo. Ela me explicou que tem vários tipos de leucemia e eu nem sabia. Eu achei que só tinha um tipo, sei lá. E aí ela falou, não, são vários tipos de leucemia, vários tipos de mutação. A gente precisa entender com o que a gente está lidando. E aí eu falava, tá, eu preciso dar leite pro meu filho. E daí eu pedi para alguém pegar a bombinha de leite lá em casa para eu tirar o leite. E aí eles estavam falando assim, aí eu tirando leite, eu já tinha vindo a bombinha, não sei em que momento, mas eu já estava tirando leite para ele. Eu só estava preocupada assim com ele, com o leite, com as minhas filhas, como que eu ia avisá-las. E aí eles falaram assim, acho que você não entendeu, você vai ter que ficar aqui. Tipo, você vai ficar aqui, você vai ter que começar a tratar, urgente. Aí enfim, assim, gente, na hora, eu só pensava neles, nos meus 3 filhos. Ui, tipo, não tinha como eu pensar em outra coisa, não tinha como eu
eu desfocar daquilo, eu só pensava a coisa mais simples do mundo, que era assim, eu preciso tirar leite para dar pro meu filho. Assim, eu queria dar as últimas mamadas, pelo menos, para ele ter meu leite por mais um tempinho. E aí eu fui tirando leite, mandavam para ele. E aí no dia seguinte eu fiquei internada, né? E naquele momento também eu comecei a pensar em umas coisas do tipo, eu não tenho pijama. Meu, acho que o nosso cérebro dá um tilt, assim, de... Cara, você não... É que você não imaginava que era tanto tempo também, né? Não, Você eu ia não ficar- imaginava que era tanto tempo, mas eu acho que eu comecei a pensar em umas coisas tão nada a ver, assim, naquele momento, porque eu não tava conseguindo registrar o que tava acontecendo, sabe? O cabelo foi uma questão pra você? Acho que, diante de tudo, não, mas o momento que ele começa a cair é muito ruim, porque parece que você tá deteriorando, não sei explicar, tipo, cai muito cabelo de uma vez, é uma sensação muito ruim, que assim, só quem passa sabe do que eu tô falando, que você acorda de manhã, você tem cabelo na sua cara solto. É de uma hora pra outra? Então, é assim, eu fiz o tratamento, aí demorava de 14 a 15 dias para começar a cair intensamente. Ele começa a cair um pouco, aí você fala, tá tranquilo. Aí quando começa a cair mais, foi quando eu decidi raspar. Porque eu falei, não vou esperar. Porque me contaram, por exemplo, histórias de estar no banho e fazer assim, de repente sair um tufão de cabelo no banho. Eu falei, não quero sentir isso, eu não quero viver isso. E aí eu decidi raspar. Eu lembro que minha mãe falou pra mim, filha, você tá cheia de cabelo ainda, você tem certeza? Tipo, se você olhasse pra mim, você não falaria que meu cabelo tava caindo. Porque eu tava cheia de cabelo ainda. Mas eu falei, mãe, eu não vou esperar esse momento do tufos caindo. E era muito ruim aquela sensação. E minha maior preocupação de raspar o cabelo, de fato, obviamente, era de como eu ia me sentir comigo mesma, mas acho que eu estava lidando com coisas tão maiores naquele momento que minha maior preocupação era com as crianças, entendeu? Luigi não, porque ele, enfim, Não era muito entendi, bebê, é. mas as meninas, eu tava com muito medo da reação delas, assim. Como que vocês contaram pra elas? Então, eu fiz peruca, né? Porque eu sou virginiana planejada. Então eu falei, eu vou fazer peruca, não sei como é que eu vou me sentir, então vai que eu não goste, eu coloco a peruca. Mas eu também queria ter a peruca caso elas não gostassem, para elas me verem, né, com cabelo, enfim. Então eu fiz Tá. uma peruca. E aí no hospital, tinha uma psicóloga que vinha falar comigo. E ela tinha um livro que era muito lindo, que era a história de uma mãe que perdeu o cabelo e tal. Você postou sobre esse livro, não Postei, postou? Eu vi. postei, acho que... Eu não lembro o nome do livro. Toda vez que me perguntam, eu tenho que olhar lá. Não sei porque eu esqueço o nome desse livro. Acho que Mamãe Ficou Careca, eu não lembro. E aí, esse livro, ela me emprestou, a psicóloga me emprestou, o Bruno levou para casa e ele leu esse livro para elas. E aí ele falou, eu acho que com a mamãe vai acontecer a mesma coisa. E aí elas ficaram assim, como assim e tal. Ele até filmou para eu ver. E eu acompanhei a reação delas, tadinhas. Elas falavam, mas eu não quero que aconteça isso com a mamãe. Ele falou, mas se acontecer, vai ser bom. A mamãe vai tomar um remédio que, se ele funcionar, quer dizer, o cabelo vai cair. Então, se o cabelo cair, quer dizer que é bom, porque o remédio funcionou. Então, elas começaram a enxergar, tipo, tomara que caia o cabelo dela, porque quer dizer que é bom, sabe? E aí... E assim, eu não podia vê-las, né? Elas tinham que fazer exame para vir me ver. E elas estão na escola e elas pegam as viroses. E daí, quando Todos elas os estavam dias. com qualquer virose, elas não podiam vir me ver. Então, eu ficava sem vê-las por muitos e muitos dias, né? Que eu não podia. E aí era horroroso, assim. Mas principalmente o Luigi, porque com elas eu ainda falava por FaceTime, que também era muito difícil, porque eu queria abraçar, beijar, nada supera estar junto, mas pelo menos eu falava com elas, eu tomava café com eles. Então, todo dia de manhã, a gente fazia ligação de vídeo, eu tomava café e eles tomavam café. Então, pelo menos eu tinha essa conexão. Com o Luigi, eu tentava falar por vídeo, mas ele, né, era muito bebê. Então, era muito diferente. E aí, enfim, eu tô desviando do assunto, mas quando eu raspei o cabelo, eu fiz uma ligação com elas de peruca, e elas não perceberam. E eu falei, filhas, eu acho que meu cabelo vai cair. Aí elas começaram, então a gente foi preparando, sabe? A criança, eu acho que não pode ser pega de supetão. Acho que você tem que ir preparando, explicando da maneira que elas entendem, de uma maneira lúdica. Sim. Né? E o que a gente explicou para elas? A gente explicou que os meus soldadinhos de defesa estavam dodóis e que a gente precisava de um remédio para dar força para eles, porque até então eu não sabia que eu ia ter que fazer o transplante. Tava para sair essa resposta da mutação, porque tem tipos de mutação que você cura sem transplante, tem tipos de mutação que precisa do transplante para curar. E até então eu não sabia ainda exatamente se eu ia precisar do transplante ou não. Então a gente estava falando assim, ó, o remédio vai dar força para os soldadinhos de defesa da mamãe.
E elas ficaram com isso na cabeça, dos soldadinhos de defesa. Era muito bonitinho, assim. Então, elas entendiam que elas tinham que pôr máscara pra vir me ver e tudo mais. E aí, quando eu tava com a cabeça raspada, a gente falou, olha, eu acho que vai cair. Fiz uma ligação com elas de peruca. E no dia seguinte, eu fiquei de fazer uma ligação com ele, com o meu marido, pra ele mostrar pra elas minha cabeça raspada. E aí, eu pus um lenço. E aí ele falou, ó, vocês querem ver? Caiu o cabelo da mamãe, ela tá linda, vocês querem ver? E aí eu até postei esse vídeo, que é muito fofo. A reação delas foi muito genuína, muito amorosa, assim, sabe? E aí eu tava de lenço e elas tiram o lenço, elas estavam assim, com medo de ver, sabe? Daí quando eu tirei, elas viram que eu continuava sendo eu, sabe? Obviamente passei uma maquiagenzinha pra não assustar elas. Mas elas foram tão fofas, assim, foi uma coisa tão... O amor é tão maior que tudo isso. E eu acho que o fato da gente mostrar, eu mostrei para elas sorrindo, que eu tava bem, né? Enfim. E é isso, nos momentos mais difíceis eu não mostrava para elas e eu decorei meu quarto inteiro do hospital com fotos delas e dele. E eu ficava fazendo de tudo que eu pudesse para me dar força. Então eu desenhava para elas pintarem, devolverem para mim. E aí eu pendurava na parede, então eu ficava vendo essa conexão nossa. Elas pediam desenho, era como se fosse um E desenhava muito bem, inclusive. Aí eu comecei a fazer curso de desenho, porque eu precisava, né, me ocupar de alguma maneira. A rotina do hospital, ela é muito maçante, ela é muito repetitiva. E fora todas as dores físicas e sensações ruins que eu senti, que eu tinha que me distrair de alguma forma. Então, toda vez que eu me sentia bem, em algum momento, eu tirava aquele momento para fazer alguma coisa que eu gostasse, sabe? Mas fala que quando a gente passa por um momento muito traumático, é meio que defesa do nosso corpo não lembrar, né? É isso. E minha terapeuta, inclusive, fala que hoje em dia é isso também. Eu tenho até uma dificuldade de entrar, assim, acessar meus sentimentos hoje em dia. Ela fala que isso é um estresse pós-traumático, assim, sabe? Inclusive, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso para algum canal e tal, depois de tudo que eu passei. Porque eu precisei de um tempo, assim, sem falar sobre o assunto, porque é muito pesado, enfim. E aí, no dia seguinte, minha família toda foi para lá. E aí, eu já estava num quarto, né, do hospital. E eu perguntei se meus filhos podiam vir. E daí, eles falaram que sim. Eu pedi primeiro pro Luigi vir e depois para as meninas, porque eu queria dar atenção exclusiva para cada um deles. Sim. E aí, quando o Luigi veio... Gente, a mãe pensa em tudo, né? Não, juro. Era o momento de você ser a filha. Então. E aí, você só pensava... E meu médico falou uma coisa muito... Um dos médicos, acho que foi até minha médica, que falou assim, quando eu tava preocupada com eles, ela falou assim, Fabi, agora você tem que pensar em você. Você não pode pensar em mais nada, você tem que pensar em você. E eu falava, como? Como que eu vou pensar em mim? Tipo, não tem como. E aí, quando o Luigi chegou lá, ele já tinha tomado uma mamadeira inteira, cheia, que eu tinha mandado para ele. Ele chegou lá já amamentado. Gente, parece que eles sentem, né? Porque seria a última mamada que eu ia dar para ele. Só que eu nem tava pensando em dar mamar para ele. Eu tava pensando em abraçar ele, em acolher, enfim. Eu peguei ele no colo, ele baixou minha blusa pra mamar de novo. Ele já tinha mamado, ele tava com a barriga cheia e ele quis mamar de novo. Foi aí que eu gravaram, né, esse momento, eu nem tava pensando em nada. Alguém gravou, né, acho que foi minha mãe, eu não sei. E aí eu tenho essa cena, eu amamentei ele e daí eu pus ele aqui pra rotar e ele ficou cantando. Ele ficava fazendo... Ai, gente. Não, essa cena, esse vídeo, sei lá... atingiu tanta gente, foi uma coisa assim muito louca. Eu até pensei, será que eu divido isso ou não? Mas aí eu falei, cara, quando eu resolvi dividir tudo, eu falei, eu vou postar isso, porque eu acho que isso é tão simbólico, assim, da nossa força como mãe, de tantas mães aí que podem estar passando por momentos tão difíceis quanto ou mais, enfim, e aí, de repente, um vídeo desses pode inspirar, dar força, mostrar que a gente tá junto, que tá todo mundo junto, né? A vida tem problemas para todo mundo. Sim. E aí eu resolvi dividir esse momento, mas assim, foi um dia muito difícil, porque daí sim, eles fizeram o mielograma, né, que é um exame que eles tiram do osso da bacia, agulha, né? Mas eu tô sedada, né, nesse momento. Tem gente que faz sem sedar, mas eles fizeram sedada. Então eu não sinto na hora, você só fica doloridinha depois, isso ok. Perto de tudo, não é nada. Você nem sente nada. E aí eu fiz o exame e deu. Aí deu que a gente estava, assim, que o meu médico já estava considerando que era leucemia mieloide aguda. Ele sabia que era algo agudo, porque de um mês para o outro o negócio subir tanto. E o que ela tem de diferente das outras?
É uma doença extremamente aguda, então o que eles falaram pra mim é, se você não tivesse vindo nesse dia, no dia seguinte você ia vir muito pior. No outro dia você já estaria muito pior, e assim vai. Então é uma coisa muito aguda, de uma hora pra outra, e tem que ter um tratamento muito rápido, entendeu? Muito agressivo. É muito agressiva. Porque o que é aquela dor? Aquela dor que pulsa, eles estavam me explicando que são as células ruins que vão proliferando dentro do meu corpo muito rápido. Então eu já estava com 79% de células ruins no meu corpo. Que é uma coisa... Eles não me contaram isso na hora, eles me contaram depois que eu zerei. Assim, graças a Deus. Porque se eles me falassem isso na hora, eu ia desmaiar, sei lá. Então, eles foram muito sábios, não me falaram na hora isso. E depois, quando eu zerei, eles me contaram quantos tinha perto... Porque daí foi descendo, né? Que é isso, a doença do sangue, ao mesmo tempo que ela é muito intensa, o tratamento é muito intenso, que você tem que ficar lá porque a imunidade baixa. Então, eu não podia sair do hospital, porque a quimioterapia ela é muito pesada e ela tem que ser feita dentro do hospital, com todos os cuidados para você não ter... nenhuma infecção, né? Porque os riscos são muito grandes de pegar alguma infecção, alguma bactéria, um monte de coisa assim. Sim. E aí, você vai acompanhando diariamente o que está acontecendo com a doença. Então, diariamente, eles faziam um exame de sangue em mim e eles iam vendo quantas células tinham, etc. E aí, graças a Deus, o primeiro tratamento eu respondi muito rápido, meu corpo respondeu muito rápido. Então, eu zerei a doença de cara, assim, muito rapidamente no primeiro tratamento, entendeu? Tá. Mas... Quanto tempo durou esse tratamento? Eu fiquei uns 40 dias no hospital, por aí. Então, esse primeiro tratamento foi todo esse tempo? Todo esse tempo. Assim, a gente fez 3 tipos de quimioterapia nos primeiros 10 dias, mais ou menos. E daí, o que eu não sabia, né? Eu achava que você tomava a quimioterapia e você já sentia as coisas. Não, você sente depois, né? Você sente na hora, na semana você vai sentindo um pouco, mas os efeitos vão vindo depois da quimio, não sabe? sabia também. Então... Por exemplo, até o cabelo cair. Eu perguntei pro meu médico, assim, na hora. Eu falei, o cabelo cai, pode fazer touca de gelo, né? Que eles fazem para tentar fazer o cabelo não cair tanto. Ele falou que não podia, porque a doença do sangue, a quimioterapia, ela tem que circular pelo corpo todo. Ela não pode... Quando você faz touca de gelo, é para justamente a quimioterapia não pegar no bulbo capilar, não sei como é que fala. Entendi. E aí ele falou, no seu caso, não pode. Então eu já falei, tá bom, vou ficar careca.